Então, hoje, de fato, né? Você pega, por exemplo, a Europa, ela vem tentando retomar o protagonismo militar para depender menos dos Estados Unidos. Os países estão percebendo que depender só dos Estados Unidos é muito perigoso. Que é o que manteve a hegemonia americana, né? Durante muito tempo. Foi, tem os Estados Unidos, que é o xerife do mundo, eu vou crescer aqui minha economia, não vou gastar não vou ter gasto militar. E agora não, né? Os caras estão se rearmando. Acho que uma coisa muito sintomática foi a reunião que teve, por exemplo, do Friedrich Merz com o Trump, né? Que é o chanceler novo aí da Alemanha, com o Trump na semana passada. Eu sempre gosto de ver o aperto de mão que os presidentes dão, porque o Trump, toda vez que ele vai apertar a mão de algum líder, ele aperta a mão e traz pra ele, assim, né? É? Pra ser um símbolo, assim, de poder. E tem uma série de casos desses apertos de mão. Teve até um caso, só fugindo rapidinho, que o Macron, ele foi fazer um aperto de mão com o Erdogan. E aí o Macron apertou a mão e colocou a mão dele por cima, o que dá uma certa noção de superioridade. Aí quando o Macron foi tirar a mão, o Erdogan ficou segurando o dedo dele assim, ó. E aí o Macron queria tirar o dedo assim, não tirava o dedo, ficava segurando o dedo do pegadinha do Erdogan. E como foi o aperto de mão com o... E aí o Trump foi lá, puxou, o Friedrich Merz puxou de novo, assim. Então ficou um puxando a mão do outro. Nessa parada, cara. É legal pra mostrar um poder, assim, né? E a Alemanha tá anunciando que eles vão ser o maior exército... mijar no banheiro, né? Boa, os caras medindo, né? A competição, né? Olha lá o dedinho. Aí, ó. Cara, que engraçado isso. E ele ficou um tempo assim, não soltava o dedinho do Macron. Curioso. E o Friedrich Merz, ele tá com planos assim de uma... Ele fala, né, que ele vai ser... A Alemanha vai voltar a ser o maior exército do continente europeu. A Alemanha tem planos de expansão aí de 300 bilhões de euros em gastos militares. A Alemanha acabou de fazer o primeiro destacamento estrangeiro desde o final da Segunda Guerra Mundial. Mandou tropas lá para os países bálticos. Hoje mesmo, o Kahl, né? Esqueci o primeiro nome dele, mas que é o chefe da inteligência alemã, identificou pelo Serviço de Inteligência da Alemanha que a Rússia planeja fazer uma ação militar nos países bálticos em um futuro próximo. Mandando o que eles chamam dos Little Green Guys, né? Que é o exército não oficial da Rússia. Como assim? A Rússia manda tropas que não estão com vestimenta, identificação da Rússia. Isso aconteceu na Crimeia, por exemplo. Quando começaram as manifestações ali na Crimeia, primeiro chegaram alguns militares que não tinham uma identificação que eram Rússia. E eles começaram a lutar contra os ucranianos. Ele falou, Rússia, aquilo não é militar seu? Imagina, não tem nenhum tipo de identificação com isso. Quando foi se consolidando, daí descobriram que de verdade, né, os Little Green Guys ali, eles eram de fato militares russos. E que isso poderia ser feito agora nos países bálticos. Por quê? Porque a Rússia está a fim de testar se o artigo 5º da Constituição da OTAN continua valendo. Então o Putin mandaria alguns militares ali, não identificados como os russos, para a região da Estônia, alegando que existem russos que estão sendo perseguidos, porque a Estônia realmente está com uma postura bem anti-Rússia, né? A Estônia. Então, protegeria aqueles descendentes russos que ali vivem, e aí depois falaria que, na verdade, é um exército russo, para ver se, de fato, a OTAN compraria uma briga contra a Rússia, em caso de uma agressão contra a Estônia, por exemplo, que é um país membro da OTAN. Claro que isso, de novo, né? Eu nunca acredito em nenhuma justificativa de governos oficiais. Na minha concepção, isso pode ser porque a Alemanha está aumentando um monte de gasto público no setor de defesa. E eles têm um plano de cortar gastos sociais para aumentar os gastos militares. Se eles alegam, não, mas a gente está aumentando os gastos militares em detrimento de gastos sociais, porque existe um perigo de uma invasão dos países bálticos, isso talvez convença muito mais a população. Realmente, vai ter que cortar gasto em educação, transporte, saúde, porque, sei lá, a Rússia representa uma grande ameaça. Enfim, então acho que um dos pontos é que a Europa está tentando se afastar dos Estados Unidos, se tornar um pouco mais presente, um pouco mais... menos dependente, né, do exército americano. O Canadá também percebeu que depender dos Estados Unidos não é uma coisa tão agradável. A Claudia Sheinbaum, por exemplo, também presidente mexicana, já falou que quer uma postura um pouco mais próxima dos BRICS, principalmente o México vai participar dessa cúpula dos BRICS, que vai acontecer esse ano aqui no território brasileiro. Então, acho que sim, se economicamente o Trump alega que manter uma balança comercial é importante para a economia dele, eu vejo como um erro do Trump, porque talvez geopoliticamente, mesmo que represente um déficit na balança comercial, seria importante você manter relações diplomáticas com alguns membros estratégicos. Na minha concepção, você ter um pequeno superávit comercial com o Canadá, mas romper geopoliticamente com o Canadá, ou causar uma situação de tanta desconfiança com o Canadá, é um prejuízo a longo prazo para os Estados Unidos.
Entendi. Fala, Kratos. Vamos lá, tem uma do César Augusto, que eu acho que é pro Daniel, que ele falou o seguinte: Musk e Trump estão jogando no mesmo jogo, um deles pode ser o anticristo? Sempre esse Opa, papo. o cara foi longe, né? É. Deixa eu só, já que eles estão falando em jogo, né? Eu lembrei nessa semana, e falei lá no meu canal, que o Trump ele já usou a estratégia de forjar brigas com aliados, para capitalizar em cima disso. O caso mais clássico que eu me lembro é o procurador-geral da República, o Jeff Sessions. Jeff Sessions sempre foi um amigo antigo do Trump. E aí, quando começou aquele negócio de que o Trump era um agente russo, que a Rússia tinha influenciado as eleições de 2016, o Trump pediu a ajuda do Jeff Sessions, que era o procurador-geral, né, para investigar. E segundo o Trump, o cara não quis ajudar. Aí ele começou a chamar o cara de traidor, de vacilão, de medroso, de covarde. Só que aí, o que acontece? O procurador se afasta do Trump, ele rompe com o Trump, e nos bastidores ele começa a usar a máquina estatal para investigar o Partido Democrata profundamente. Então, o que aconteceu? No final das contas, os caras produziram um material de inteligência monumental e provaram que o presidente Donald não tinha sido influenciado pela Rússia, que tudo tinha sido baseado num documento de inteligência fake e que os democratas sabiam que era fake. Ou seja, a grande conclusão disso é que o presidente Donald queria que o procurador-geral da República investigasse os seus oponentes políticos, mas se ele tivesse amigão do procurador, a opinião pública ia falar, pô, o Trump tá usando a máquina pública para investigar seus oponentes. Mas como ele se afasta do cara, ele briga com o cara, chama o cara de traidor, de medroso, de covarde, o cara continuou fazendo o trabalho que o Trump queria, mas sem dar à opinião pública aquele argumento de que eles são amiguinhos e o Trump está usando o procurador-geral para seus próprios interesses pessoais. Com relação ao Musk, talvez seja a mesma coisa. Aí eu estou especulando. O Donald Trump está querendo pegar pesado com os imigrantes e o Musk também é contra os imigrantes. Ele tem publicado hoje, ontem, essa semana, contra os imigrantes. Tá a foto do Jeff Sessions ali, pra galera que não conhecia. Ele além dele ter sido procurador-geral, ele foi um membro do Congresso também, amigo do Trump durante muito tempo. Então, qual é a hipótese, né, a especulação? O Trump e o Musk já estavam se programando para usar todo esse material, esses bancos de dados aí que o Doge levantou de todo mundo, para quebrar as pernas todos os imigrantes. Então, ia pegar muito mal pro Musk e pro Trump se o público falasse, olha, você liberou o Musk fazer esse levantamento de dados e agora você está usando esses dados contra as pessoas? É isso que foi? Então, se o Musk se afasta, eles conseguem, cada um do seu lado, fazer isso sem levantar a hipótese que eles estão trabalhando juntinho contra os imigrantes, entendeu? Então, tem gente que está levantando essa hipótese, isso por enquanto é uma hipótese, mas há um precedente. A briga de fachada do Trump com o Jeff Sessions foi muito benéfica para ele, porque o Jeff Sessions conseguiu trabalhar a favor dele, sem dizer que estava trabalhando a favor, aparentemente tendo rompido relações. Pô. E o anticristo? Então, cara, não precisa entrar em Bíblia para pensar nisso, né? Se você parte do princípio que o anticristo, entre muitas coisas, ele vai, pela Bíblia, tá? Segundo a Bíblia, ele vai estabelecer paz em Israel e ele vai ajudar a construir o templo de Jerusalém. Quem falar que quer estabelecer paz em Israel e falar que quer construir o templo vai ser candidato ao anticristo. O Trump está fazendo isso, não é de hoje, desde 1983, na revista, acho que era Manhattan Inc., né? Isso está numa matéria de 2016 do jornal The Guardian. É uma matéria sobre as fotos famosas do presidente Donald. Aí tem uma foto do presidente Donald de 1983, ele com uma pombinha no colo. Depois o jornalista revelou que a pombinha fez cocô no blazer dele. Acho que é uma profecia já que ia dar M, né? A história. Ele com a pombinha no colo e ele na legenda falando: estou aqui me colocando à disposição do mundo para ajudar a trazer paz entre Israel e Palestina. Desde 83. Aí o Jerry... Olha lá, essa foto aí, ó. De 83. Ele já tava falando que ele era o príncipe da paz. Aí os caras olham assim e falam: isso aí é coisa de anticristo, hein? Então, esses detalhes, para quem compara a Bíblia com o que o Trump tá falando e fazendo, dá margem para isso. Agora ele tá revigorando lá os acordos de Abraão, né? Ele foi para a Arábia Saudita, fez, né, um convite para a Arábia Saudita integrar esse plano. Já tem gente falando sobre os acordos de Ciro, né? Que aí vai integrar
o Irã também, mas é claro que teria que derrubar o regime islâmico no Irã e restaurar a família dinastia Pahlavi, né? Então, é por causa disso que muitas pessoas falam que o Trump, em tese, ele cumpre alguns requisitos ali do checklist do anticristo, né?